Pessoal, olha esse resultado aqui, mais de 200 mil disponível. E eu quero te ensinar como que eu faço isso trabalhando pela internet. Olha a vista do meu escritório de hoje. Trabalho de frente para a praia. Você também pode fazer isso, eu quero te ensinar como. Clica no link aqui embaixo desse vídeo e vem comigo que eu vou te ensinar. Olha, o Flamengo enfrenta o Goiás hoje às 6 da tarde no Maracanã. Sem Rodrigo Caio, Everton Ribeiro, Arrascaeta e Isla, que estão na disputa das eliminatórias, o time conta com a volta da boa fase do craque do último Brasileirão. Não dá pra dizer que nós estamos em outro patamar, porque ainda não é o Bruno Henrique naquele patamar de 2019. Dá pra falar que ele vive uma boa fase. Nos últimos 4 jogos, 4 gols marcados e 2 assistências. Deixou pra trás um jejum de 9 jogos sem marcar. Voltou a fazer gols porque ficou bem, fisicamente, e também porque teve liberdade para jogar mais perto da área, que é o posicionamento ideal para ele. Bruno Henrique busca o auge físico como no ano passado. Assunto observado com atenção pelo técnico Domenico Torrent. O objetivo é ter todos os jogadores em boas condições na fase final da temporada. O rodízio nas escalações, que já dividiu a opinião na chegada do catalão, virou solução para a maratona de jogos em curto tempo. Nos próximos 26 dias, o time tem pela frente 9 jogos. São compromissos pelo Brasileirão, Libertadores e 2 partidas pelas oitavas de final da Copa do Brasil. Do jogo de hoje contra o Goiás, no Maracanã, até o confronto contra o Atlético Mineiro no dia 7 de novembro, o intervalo máximo de descanso dos jogadores será de apenas 3 dias. E nesse momento que o Flamengo vai disputar várias competições, com certeza o rodízio vai cair bem, porque não cai o ritmo do time, e ele continua bem em todas as competições. A partida contra o Goiás é válida pela 11ª rodada e foi remarcada, porque o Flamengo disputava 2 jogos no Equador pela Libertadores. O time não vai contar com o meia Diego Ribas, suspenso pelo 3º cartão amarelo na partida contra o Vasco. Mas tem o retorno de outro Diego, o Alves. O goleiro voltou a treinar com o elenco recuperado de uma lesão no ombro. Um reforço em boa hora, no momento em que o ritmo da maratona vai botar à prova a força do elenco do Flamengo. JJ não faria isso não, esse rodízio. Não sei, esse ano é um pouco diferente, não dá pra gente ter certeza. Acho que o elenco já foi colocado à prova. Já foi colocado à prova nesse período que todo mundo pegou Covid e ficou afastado, e os jogadores de categoria de base entraram e mostraram que conseguiam segurar um nível muito alto. Então já está provado. Bruno Henrique, você acha que realmente o Flamengo tem de volta o seu craque do Brasileirão do ano passado? Eu acho que ele deu já mais 1 ou 2 passos adiante, mas que ainda não é aquele jogador. Ele melhorou, mas por exemplo... Evoluiu, pós-pandemia ele já deu uma evoluída. O jogo dele contra o Vasco foi ruim, ele fez o gol da vitória. Sim. O que é muito importante, o que muda completamente uma avaliação quando a gente vai fazer as notas, vai dar as notas no pós-jogo, a nota vai ser alta, lógico, porque ele foi decisivo para a partida. Mas o jogo em si, domínio, passe, ele errou uma saída de bola que comprometeu o início de jogo do Flamengo, permitiu o gol ao Vasco. Passes errados, movimentações erradas, não fez uma partida boa. E ano passado eu lembro que a gente falava que quando jogavam Gabigol e Bruno Henrique era maravilhoso, mas quando um jogava sem outro também era. Também era. Eles conseguiam compensar de alguma forma, Sim, e agora ninguém joga sozinho, porque tem sempre o Pedro. O Pedro também não fez um grande jogo contra o Vasco, não, mas assim, tem feito boas partidas. A questão do rodízio, ela, para esse ano, eu acho que ela é mais necessária. E o que é um rodízio? O rodízio não é você jogar com 11 num jogo e depois outros 11 no outro jogo. O rodízio é você tem um time aqui, esse é meu time base, agora eu preciso descansar 2 peças desse time base porque elas vão estourar, e depois eu preciso descansar lá na frente mais 3, porque elas vão estourar, e agora eu não tenho... O Jorge Jesus fazia um rodízio disfarçado. Ele fazia um rodízio no cartão amarelo, ele fazia um rodízio quando ele percebia que o jogador tinha uma lesão leve, ele já tirava, o jogador talvez até pudesse ter condição de jogo se fosse uma partida decisiva, mas espera um pouco. Então, assim, ele conseguia fazer uma administração de elenco muito boa dentro das situações que aconteciam durante o ano.
E acho que isso faz parte do rodízio. Por exemplo, o Diego está suspenso hoje. Isso é rodízio. Sim, sim. Isso é rodízio. Ele entra no rodízio. Agora, falando em Diego, o Alves volta a treinar, foi reintegrado, mas me parece que o Hugo segue no gol do Flamengo. Ele não joga, o Diego Alves, desde agosto, 30 de agosto. Mas ele só vai pegar ritmo de jogo se ele jogar. Né? Não tem como pegar ritmo de jogo fora do jogo. E ele é um jogador muito experiente, é um goleiro líder do grupo, altíssimo nível. Ele é melhor goleiro do que o Hugo, que está em formação ainda, tem várias dificuldades. Com os pés, por exemplo, tem mostrado uma dificuldade muito grande. Você sabe que eu não sou muito da aprovação do jogo com os pés do goleiro, mas às vezes é necessário, o goleiro não pode errar todas. Claro. Porque o caso do Hugo tem sido bem grave, ele precisa desenvolver ainda esse fundamento. Tendo à disposição o Diego Alves, eu acho que ele tem que começar a voltar a jogar. Mas se ele acaba de ser reintegrado e voltar a treinar, de repente esperar mais, assim, uma semana de treino, Se tem condição de ir para o banco, tem condição de jogo. Para mim, assim, tá no banco, é porque tem condição de jogo. Senão não estava no banco. Então, se tiver condição de ir para o banco, talvez devesse ser titular. Vamos usar o campinho, então, do Flamengo para o jogo de hoje. Lembrando, o jogo adiado da 11ª rodada do campeonato. O Hugo está mantido aí, pelo menos no campinho. Com Mateuzinho, Gustavo Henrique, Léo Pereira ou Natan, Felipe Luiz ou René, Arão, Thiago Maia, Gerson, Bruno Henrique, Pedro e aí Lincoln, Vitinho ou Pedro Rocha. O meio-campo é um pouco, digamos, menos criativo do que o torcedor do Flamengo está acostumado, né? Com o William Arão. Thiago Maia já jogaram juntos com sucesso, mas só o Gerson mesmo, que hoje em dia nem é um armador, mas que já foi e pode ser um bom armador. E aí você tem que optar pelo lado esquerdo ali. Muda muito se o Lincoln entrar, é Lincoln e Pedro. O Bruno Henrique talvez tenha um posicionamento diferente em relação à entrada do Lincoln. Com o Vitinho e Pedro Rocha, talvez se você mantenha um jogador mais de lado de campo e o Bruno Henrique fique mais pelo lado do campo. Vamos ao campinho do Goiás, time do técnico Enderson Moreira. Tadeu no gol. Edilson, Fábio Sanches, Davi Duarte e Caju. É David Duarte? David Duarte, perdão. Breno, Daniel Bessa, Shailon, Douglas Baggio, Vinícius e Rafael Moura. Lembrando que o Goiás é o último colocado do campeonato, tem jogos devidos, um deles esse que vai fazer hoje, e não está apresentando um futebol que nos permita imaginar que vá sair dessa situação. É uma grande oportunidade para o Flamengo ultrapassar o Internacional e dar aquela apertada no Atlético Mineiro, porque aí o Flamengo vai ficar com um jogo a mais do que o Atlético, mas o mesmo número de pontos. Pessoal, olha esse resultado aqui, mais 200 mil disponível. E eu quero te ensinar como que eu faço isso trabalhando pela internet. Olha a vista do meu escritório de hoje. Trabalho de frente para a praia. Você também pode fazer isso, eu quero te ensinar como. Clica no link aqui embaixo desse vídeo e vem comigo que eu vou te ensinar.